Olá mamãe, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como colocar o seu bebê para dormir. Bom, primeiro que parece fácil colocar o bebê para dormir, mas muitas vezes não é. Muitas mães têm dificuldade de fazer o seu bebê dormir. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada e eu percebi que a minha energia passava muito para o meu bebê. Então o que eu fazia quando eu começava o ritual do sono dele? Eu procurava deixar as luzes sempre mais baixas, né? De repente eu apagava as luzes, deixava apenas a luz do abajur, procurava abaixar o som da televisão ou até mesmo desligar e procurava ficar um pouco mais calma, diminuir o meu ritmo, falar mais baixo e desacelerado. Isso fazia com que o meu bebê entendesse que era um momento de relaxar, de calma, e ele começava a facilitar a ser embalado. Não é sempre que isso funciona, tá? Não é tão fácil assim como parece, porque o meu bebê ele é muito agitado. Eu não sei como vai ser o seu bebê. Então, a dica que eu te dou, primeiro de tudo vai diminuindo o seu ritmo, a do seu esposo ou do seu companheiro, vai fazendo com que o clima fique mais calmo, as luzes mais baixas, para o seu bebê entendendo que agora é o ritual do sono. Bom, eu costumava fazer isso e aí funciona, ele fica calminho e começa a dormir. Mas, enfim, como é que a gente coloca o bebê para dormir no berço? No berço, no Moisés, independente da opção de leito que você escolheu. Esse é um assunto realmente que causa um pouco de polêmica, principalmente entre mães e pediatras. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a forma mais correta de você colocar o seu bebê para dormir é de barriguinha para cima, dessa forma assim. Barriguinha para cima, nada de colocar de lado ou de bruços. Por quê? Porque se você coloca de lado ou de bruços, você corre um sério risco do seu bebê ter morte súbita. As chances de sufocamento aumentam muito. Então, procure deixar o seu bebê na superfície reta, firme. Por isso que a gente indica um colchão de densidade D18, porque ele é um colchão mais firme. Nada de colchão muito mole, então colchão firme. Evite travesseiros, não há necessidade. A cabeça do bebê ele precisa de uma superfície mais firme, a cabeça dele ainda é muito molinha. Então, uma superfície firme e de barriguinha para cima. Por que não o seu bebê de lado? Porque o seu bebê ele ainda não tem muita noção de movimento. Então, se por acaso ele tombar, ele vai colocar o rostinho dele no colchão e pode se asfixiar. E por que não de bruços? Mesma coisa e até pior. Se você colocar o seu bebê de bruços, não necessariamente ele ainda tem a noção de que ele deve colocar o pescocinho de lado, manter o seu rostinho de lado. Então, durante a noite ou durante o soninho da tarde, caso ele durma de bruços, ele pode se asfixiar. Então, a forma mais segura realmente é o bebê dormindo de barriga para cima, porque caso ele vire o rostinho de um lado ou para o outro, ainda assim não corre o risco dele colocar o rostinho sobre o colchão e se asfixiar, tá? Então, a forma mais garantida, mais segura para o seu bebê e recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é o bebê com a barriguinha para cima, tá? Outra dica importante que eu te dou, como que você vai cobrir o seu bebê? O ideal é que você cubra o seu bebê, a coberta ela tem que ficar abaixo dos braços, tá? Então você coloca a coberta dos braços para baixo, para que caso ele movimente o bracinho, ele não carregue a coberta para cima dele, porque ele também ainda não tem essa noção. Então, coberta abaixo dos braços, tá? Uma outra dica que eu te dou é a dica com relação às roupinhas do bebê, tá? Porque às vezes o excesso de roupa também pode superaquecer o seu bebê e também pode causar a morte súbita, devido à dificuldade de respiração. Então a dica que eu te dou já disse essa dica em outros vídeos e eu volto a repetir porque ela realmente é a cereja do bolo. Sempre se coloque no lugar do bebê, tá? Sempre se coloque no lugar do bebê. Se o dia tá um dia agradável, tá calor, não tem necessidade de você colocar uma manta muito grossa ou muita roupa. Você pode colocar uma camisetinha de manga curta, um body de manga curta, de repente um lençol ou uma manta leve, tá? Se tiver frio, se você tiver com frio,
Se você acha que para você dormir confortável você precisa de 2 cobertas, por exemplo, é porque você considera que a noite está fria. Então, nesse caso, eu recomendo que você coloque um body e um macacãozinho e umas 2 cobertas ou uma coberta bem quente, tá? Mas por que eu te recomendo que coloque mais roupas do que cobertas? Porque às vezes o bebê movimenta as pernas e com isso ele vai jogando a coberta para baixo e ele vai se descobrindo. E o mais importante do bebê é que ele se cubra, que ele fique quente e protegido na região do peito. Então, eu te recomendo que você coloque um body e um macacãozinho mais do que um excesso de cobertas, tá? Então, sempre se coloque no lugar do bebê, tá bom? Outra questão importante é, se você perceber que o seu quarto está muito frio e caso você tenha um aquecedor, você pode, antes do horário dele dormir, preparar o ambiente, fazer com que fique numa temperatura agradável, numa temperatura adequada, para que quando o bebê for para o leito, você já pode desligar o aquecedor e colocar o bebê num quarto já mais aquecido, tá? Essa é a grande dica, essa é a manha da lasanha. Sempre se colocar no lugar do bebê, nada em excesso. Se você tiver com muito frio, você pode abusar de roupinhas e menos cobertas, porque o mais importante é que ele fique com o peito quentinho. Muitas vezes a mão do bebê está gelada, mas a mão não é referência, o peito é referência. Então você pode colocar a mão dentro assim do peitinho, perceber se o peitinho dele está quente, aquecidinho, então porque ele está quentinho, tá? Não precisa abusar muito de cobertas, tá bom? Recomendações básicas é evite pessoas que fumem ou fumar perto do bebê, isso é óbvio. Por quê? Porque ele ainda é muito pequeno, não faz bem nem pra gente, quem dirá pro bebê, e a gente corre muito risco de prejudicar as vias aéreas do bebê e isso pode realmente ocasionar a morte súbita do bebê, tá? Tudo que diz respeito à respiração, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que você puder evitar de fumaças, de poluição, deixar o bebê mais protegido, evitar com que ele tenha contato com esse tipo de ambiente, é melhor para preservar a respiração do bebê. E com relação à forma de dormir também, por isso que o ideal é o bebê com a barriguinha para cima, de forma com que ele respire com mais facilidade, que ele não tenha dificuldade e que caso ele se movimente, ele não sufoque com o colchão, tá? Um outro assunto que gera polêmica, mas que as mamães não resistem, é o kit berço. O que é o kit berço? O kit berço é aquele conjunto de almofadas que fazem toda a proteção do berço, em todas as laterais do berço. Ele realmente é uma graça. Eu, por exemplo, comprei um kit berço. Ele compõe o quarto de forma que fica bem mais bonitinho e a gente acaba entrando num clima. O que eu te digo com relação ao kit berço? Por que ele é tão polêmico? Por que tem gente que defende o kit berço, o uso do kit berço, e tem gente que diz que não, de qualquer forma, bate o pé e fala não? Porque o bebê, depois, quando ele começa a ficar mais espertinho, a partir do 3º, 4º mês, ele já começa a se movimentar mais, tá? Então ele começa a mexer as perninhas e mexer os bracinhos. No que ele mexe as perninhas e os bracinhos, muitas vezes ele vai se movimentando e ele realmente se movimenta de um lado para o outro, tá? A partir do 3º e 4º mês, é um mês, assim, é um período que ele começa a já levar tudo para a boca. Então, o que acontece? Muitas vezes ele se vira, ele abraça a almofadinha e traz para perto do rosto. E com isso, pode realmente acontecer o sufocamento e a asfixia, tá? Então, por que os pediatras não recomendam o kit berço? Por conta disso, do bebê trazer para o rosto e se sufocar. Vamos dizer que ele faria o mesmo papel que o colchão, caso você deixasse seu bebê de bruço ou de lado. Então, ele não tem ainda muito essa noção, não necessariamente ele vai ter essa consciência de virar o rosto e ele vai se sufocar, tá? E por que é polêmico? Porque muitas mães acham que é importante a almofadinha do kit berço para proteger o bracinho, a cabecinha, porque realmente o bebê ele se mexe bastante. A partir do 3º e 4º mês, o bebê se mexe tanto que você coloca o bebê nessa posição e ele vai se mexendo e ele vai virando, ele vai fazendo assim, sabe? E ele mexe realmente e você coloca numa posição, passou 5 minutos, quando você vai ver ele já está em outra posição.
Então as mães realmente têm um pouco de medo com relação ao bebê bater a cabecinha. Mas mamãe, realmente, a partir desse período do terceiro e quarto mês, eu aconselho que você realmente retire as almofadinhas do kit berço, porque é menos perigoso o bebê dar uma batidinha na cabeça ou bater a mão ou as perninhas, porque não vai ser nada grave, do que você não perceber, achar que ele tá bonzinho, calminho e não perceber que ele abraçou a almofadinha e ficou cheirando e com isso ele pode desmaiar e se asfixiar, tá bom? Então o kit berço de repente pode até ser usado no início, até porque o bebê ele é bem pequenininho, então você centraliza o bebê no berço, coloca ele bem no centro e caso ele se mova, ele vai ficar ainda centralizado. Mas a partir do terceiro, quarto mês, é melhor evitar, tira tudo quanto é brinquedinho, naninha, bichinhos de pelúcia, tudo que pode ocasionar aquele abraço e ele trazer para o rosto, tá, mamãe? Mas fica tranquila, isso é só precaução. O mais importante realmente é você se preocupar em mantê-lo de barriguinha para cima e tomar muito cuidado com relação às roupinhas que você vai colocar no seu bebê. Nada em excesso, tá? No nosso material, a gente disponibilizou também uma tabelinha de roupinhas de acordo com o clima. Isso é muito bacana de você ter. De repente até imprimir e colocar próximo da cômoda, colocar próximo do berço, de forma que você bata o olho e veja, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses que a gente ainda não tem aquela experiência. Depois você vai tirar de letra porque você vai se colocar no lugar do bebê e vai perceber se tá calor, se tá frio e vai mantê-lo na temperatura adequada, tá, mamãe? Não se preocupa, aproveite bastante esse momento. Quando o bebê dorme, é uma maravilha. Primeiro porque vem uma sensação de alívio, né? Porque ele dormiu, ele relaxou. E é aquela sensação de mais um dia cumprido, mais um dia que ele aproveitou, se divertiu, brincou e agora ele tá dormindo, que nem um anjinho. Um beijo, mamãe. Espero que você aproveite bastante.